Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar a avaliação da SoFi. Acredite se quiser, chegou a cair abaixo de 15 na segunda-feira e fechou o dia um pouco acima de 15. Quem imaginou que isso aconteceria? Com certeza algumas pessoas nos comentários vão dizer, eu avisei que isso ia voltar para 10. Bem, ainda não chegamos lá, mas estamos a caminho. Se olharmos para a queda das ações agora, certamente parece que vamos chegar a 10 por ação. Não acho que isso vai acontecer, mas por outro lado, eu também não achava que chegaria a 15 dólares. A SoFi agora está passando por uma queda de 53% em relação às máximas que vimos. Bem, em novembro, se não me engano, não faz tanto tempo assim. Ela atingiu o pico basicamente sim, em 12 de novembro, por volta de 32 dólares desde então, veio despencando. No acumulado do ano, a ação caiu cerca de 45%. Agora é uma empresa que vale menos de 20 bilhões. É uma empresa cujo PL futuro está, na verdade, em torno de 23 a 25 vezes. Não é tão caro para uma empresa que deve crescer a receita em 30% de CAGR nos próximos anos, crescimento de 40% no lucro ajustado por ação nos próximos anos. Não é tão caro, certo? Mas claro, temos que ser um pouco mais realistas, porque, lembre-se, nas expectativas deles, o desemprego ainda está abaixo de 5%. Eles ainda estão esperando 2 cortes de juros, ou essa era a projeção deles de 2 cortes de juros para 2026. E se a gente realmente for olhar as probabilidades agora e pular todo o ano de 2026 indo para a reunião de janeiro de 2027, podemos ver, há uma chance de 74,2% de que ainda estaremos na mesma faixa em que estamos agora. Se olharmos para quais eram essas expectativas ou probabilidades há cerca de um mês, bem, era completamente diferente. Há um mês, 3,2%, na verdade, eram 28,6% e 29% de chance de estarmos nesta faixa aqui, de 300 a 325 pontos base e de 275 a 300 pontos base. Agora, as chances disso acontecer estão próximas de zero. Claro, essas coisas podem mudar bem rápido, certo? Se tivermos o fim do conflito ou guerra no Oriente Médio, como você quiser chamar, em algumas semanas, talvez em um mês a partir de agora, eu realmente espero que todos esses números mudem de novo. Mas agora parece que estamos em um cenário onde, ok, 2026 sem corte de juros. Como isso vai impactar uma ação como a da SoFi? Como isso vai impactar de fato uma empresa como a SoFi? Porque a ação, nós já vemos como isso está impactando a ação. Vimos isso também com a Robinhood, por exemplo. A Robinhood também caiu pouco mais de 50%, assim como a SoFi. E no acumulado do ano não está muito diferente. Então nós sabemos o que a ação vai fazer ou o que a ação tem feito. Mas e quanto ao negócio? E quanto às projeções que eles nos deram, certo? Porque se isso realmente impactar as taxas de crescimento, então talvez devêssemos mudar nossa avaliação. Ou será que devemos? De qualquer forma, vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Aperte todos os botões, a gente realmente agradece. Se quiser me apoiar ainda mais, dá uma olhada no link aí na descrição. Deixe nos comentários as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Então, primeiro, um lembrete rápido. A previsão para o primeiro trimestre e para o ano fiscal de 26 para o ano inteiro ainda espera um crescimento de 30% ano a ano, 54% de crescimento ano a ano para o lucro por ação diluído. Isso dá cerca de 60 centavos. Quanto à receita líquida ajustada para o primeiro trimestre, crescimento de 35% ano a ano e o lucro por ação, isso representa um aumento de mais de 100% ano a ano. Durante o podcast de Taves e Tanner, claro, Antônio Noto disse que ficaria desapontado se o primeiro trimestre fosse o trimestre de crescimento mais rápido do ano. Agora, claro, se o cenário macroeconômico piorar bastante, talvez esse seja o caso. Agora vamos realmente dar uma olhada no que eles disseram sobre cortes de juros. Então, esse é um recurso novo e interessante no Fiscal iQuery, onde você pode pesquisar empresas e também termos específicos, e ele te mostra exatamente quando. Isso foi mencionado nos registros, nas transcrições de relações com investidores. O que você imaginar é um recurso muito bacana, claro. Fiscal TaiProd é parceiro do canal. Tem um link na descrição e no comentário fixado. Você ganha 15 de desconto e seus usuários testam o Fiscal Pro grátis nas 2 primeiras semanas. Então, da última vez que eles falaram sobre corte de juros, foi claro, no começo deste ano. Então, o que exatamente eles disseram? Bem, você clica nele e então deve pular direto para aquele exato momento.
Em linha com as expectativas do mercado, nossas premissas para 2026 são as seguintes: uma perspectiva de taxa de juros consistente com o contrato futuro de Fed Funds, e 2 cortes de juros para nos levar a uma taxa de saída de 3 a 3,25% em 2026. Crescimento do PIB real de aproximadamente 2,5% e uma taxa de desemprego na faixa de 4,5% a 5%. Então, neste momento, eu ainda acho que eles conseguem manter o guidance mesmo sem cortes de juros. Porque todo o resto aqui, eu acho que ainda vai acontecer. Além disso, ainda estou dizendo que talvez a gente tenha um corte de juros mais para o final deste ano. Então, eu realmente acho que o guidance que eles nos deram é totalmente factível. Agora, e se a gente voltar para a KBW Fintech Payments Conference de novembro de 2025, podemos falar sobre cortes de juros e como isso impacta a receita líquida de juros para vocês? Anthony Noto diz: aumentos de juros, cortes de juros. Nós conseguimos fazer ajustes no que estamos fazendo para manter a receita líquida de juros e a margem líquida de juros. Estamos gerenciando 2 retornos. Nós temos dados, análises e capacidades de teste muito boas para manter os tipos certos de spreads em relação ao risco que estamos assumindo. Um cenário de queda das taxas é bem melhor que o de alta. Ficaria animado se as taxas caíssem mais 100 pontos. Acho que mais 100 pontos base seriam incríveis para refinanciamento de empréstimos estudantis e para empréstimos pessoais. Também acredito que o setor de empréstimos imobiliários se beneficiaria de forma significativa. 200 pontos base seriam realmente significativos. Nossos investimentos também vão se beneficiar à medida que as taxas caírem, porque as pessoas vão ganhar menos com a poupança. Claro, neste momento, como sabemos, talvez não tenhamos esse corte de 200 pontos base. Então, se olharmos o nosso DCF anterior, podemos ver o seguinte: com base no cenário otimista, estamos vendo uma valorização de 125,9% em relação ao preço atual. No cenário base, uma valorização de 32,4% e no cenário pessimista, ainda uma desvalorização de 28,9%. Agora, se olharmos para o resultado ponderado pela probabilidade, estamos vendo uma valorização de 40,4% em relação ao preço atual. Agora, esses, claro, são baseados nas premissas que fizemos da última vez. O crescimento de receita no cenário otimista é basicamente isso, foi o que nos disseram. 30% de CAGR até 2028, estou colocando aqui. 32% este ano, 26% no próximo ano, 22% no ano seguinte. Então eu poderia ser ainda mais otimista e colocar 30% em todos os anos aqui. O mesmo para o cenário base, na minha opinião. E claro, também mexemos um pouco nas margens. 34% para este ano, 35% para este ano. Mas para o cenário otimista, para o cenário pessimista, claro, tudo aqui sofre um impacto, mas precisa ser realista. Como falei no início, será que precisamos mesmo ajustar isso? Aliás, o DCF está disponível gratuitamente para você, com o link do Google Drive abaixo. Também tem Amazon, Nvidia, Meta, acho que Mercado Livre está lá também, e talvez mais uma, não sei. Mas você pode baixar, copiar e usar à vontade, totalmente grátis. Não preciso do seu e-mail, é só meu agradecimento a você. Então minhas suposições anteriores já eram, na minha opinião, sim, claro, realistas, otimistas, mas nada muito absurdo, certo? Eu não coloquei 40% de crescimento na receita ou 40% de margem EBITDA já para os próximos anos. Não, então, mesmo sem cortes nas taxas de juros, ainda acho que esses números fazem sentido. Agora, claro, o que podemos ajustar é sim a taxa de crescimento terminal. Embora, novamente, cenário otimista 3,5 cenário base, 3 cenário pessimista 2,3. Não acho que haja muito o que mudar aqui. A taxa livre de risco agora ainda está em torno de 4,3, na verdade é 4,35. Então vamos usar isso para tudo, 4,35. Não acho que isso vá mudar muito a avaliação, o preço e tudo o que estamos vendo agora. Se voltarmos e olharmos cada caso aqui, não mudou muita coisa. E esse é o objetivo de eu fazer um DCF. Não precisa mudar com tanta frequência, a menos que realmente algo mude drasticamente no negócio. Sim, talvez eles façam uma aquisição e você tenha que adicionar centenas de milhões de dólares em receita. Talvez tenham tido uma queda na margem, ou talvez isso ajude as margens, etc. Se for algo revolucionário, tudo bem, mas algo assim agora, só porque a ação sofreu uma queda maior. Só porque agora talvez não vamos ter 2 cortes de juros, provavelmente vamos ter 0, ou talvez eu ainda espere um mais para o fim do ano. Isso significa que você precisa mudar todo o seu modelo de avaliação? Não. Para começar, você precisava ser realista. Por isso, é importante ter cenários otimista, base e pessimista. No otimista, pode-se ser mais agressivo. No cenário base, é preciso ser realista.
Isso ocorre porque a diretoria deu uma projeção de médio prazo e você faz suas próprias suposições. A história precisa fazer sentido, então o cenário pessimista é obviamente o que temos agora. Mas, de fato, se tudo der errado para a empresa, assim como vimos em 2020 o lado de empréstimos do negócio, em 2021 o setor de empréstimos foi completamente destruído, o que deveria ter destruído a empresa como um todo. Então, aliás, isso já é algo que você precisa entender hoje. É que a Sofia empresa já passou por períodos muito piores nos últimos 6 anos. Então, só porque eles estavam esperando 2 cortes de juros e agora vamos ter 0 cortes de juros, isso não significa que a empresa de repente vai ficar muito pior e que eles não vão cumprir as projeções, etc, etc. Não. 2019, 2020, 2021 e 2022 foram anos horríveis para uma empresa como a SoFi. Felizmente, eles saíram dessa situação como uma empresa muito melhor, lucrativa e maior. O que significa que sim, agora, se houver alguns ventos contrários, eles conseguem lidar com esses ventos contrários muito melhor do que há alguns anos. E então, sim, eu ainda estou extremamente otimista. Até agora, eu vi algumas pessoas falando sobre talvez comprar opções de longo prazo para 2027, 2028, nem mesmo opções com preços-alvo malucos, como 35 ou 40. Não, eu vi pessoas falando sobre 20, 22, 23, 25 talvez para o final de 2027, 2030, certo? Deve ser alcançável. Na verdade, isso deve ser alcançável talvez bem antes de dezembro de 2027 ou janeiro de 2028. E se voltarmos para os 20 ou algo assim, ainda este ano, bem, esses definitivamente vão valer muito mais dinheiro. Porque eu realmente acho que uma vez que sairmos dessa situação atual, porque você não pode me dizer que a situação atual vai ser sustentável, certo? A pressão de baixa que estamos vendo. Caramba, eu nem percebi que Robinhood voltou para 65 dólares, então a ação agora voltou para 15. Rocket Lab voltou para a faixa dos 50. Isso despencou em uma semana, caiu cerca de 20%. Micron caiu mais de 30% nos últimos 12 dias. Então sim, a dor aqui é novamente bastante extrema, em alguns casos em questão de dias, em outros casos em questão de semanas. E claro, para a maioria das ações de alto crescimento, alta volatilidade, os nomes que mais subiram em 2025, a maioria deles atingiu o pico em outubro e novembro. E desde então tem sido uma queda lenta, com sim, um pequeno, digamos, um repique que não durou muito no início de 2026. Mas no geral estou vendo muitas boas escolhas no mercado. Podemos cair mais? Sempre podemos cair mais. Sempre podemos chegar ao fundo. Eu não tenho bola de cristal, nem você. Se você tivesse, não estaria assistindo esse tipo de vídeo, você estaria relaxando, não sei onde. Então, no geral, é isso aí. Continue acumulando ações ou não faça nada. Isso também é bom. Se você tiver alguma boa estratégia com opções, seja qual for, conte pra gente aí nos comentários abaixo. Curta, se inscreva, faça tudo isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.